Pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E para você que está chegando agora, esse é o canal para quem sonha em se tornar procurador. Procurador municipal, procurador estadual ou um dos membros das carreiras da AGU. Meu nome é Fernanda Gomes, eu sou procuradora da Fazenda Nacional. E aqui no canal você encontra vários vídeos em que eu trago as minhas dicas que foram extremamente importantes, essenciais para a minha aprovação rápida na Procuradoria da Fazenda Nacional. Então você vai encontrar vídeos sobre o meu cronograma de estudos, sobre a minha forma de revisão, vai encontrar também quais foram os motivos que me levaram a escolher ser procuradora da Fazenda Nacional. Mas na aula de hoje a gente vai tratar sobre um dos principais pilares para a sua aprovação em procuradorias, que é a memorização da lei seca. Antes da gente tratar sobre esse pilar que é importantíssimo, a gente precisa relembrar quais são os pilares para aprovação em procuradorias. Primeiro ponto, você tem que ter o estudo da doutrina ou do PDF, e essa doutrina ela tem que ser voltada para concurso público. Você não vai se utilizar de uma doutrina voltada mais para a área acadêmica, porque muitas vezes ela vai trazer ali entendimentos que são minoritários e que na hora da sua prova podem te atrapalhar, principalmente na resolução de uma prova objetiva. Então, a sua doutrina, quando for escolhida, precisa então ser voltada para concurso público. Ou você pode também adquirir um PDF que seja então voltado para procuradorias. É importantíssimo também a gente falar sobre o segundo pilar, que é a memorização da lei seca, que é justamente isso que a gente vai aprofundar aqui hoje. O terceiro pilar é o estudo da jurisprudência, dos julgados, aqueles informativos que são publicados então pelos tribunais superiores. E a gente também tem aí um quarto pilar, que é a resolução de questões. É a partir da resolução de questões que você vai conseguir entender como que é o perfil de cobrança das bancas, como é que você está evoluindo na sua pontuação, aquilo que você precisa melhorar e como é que você vai buscar caminhos para poder, então, corrigir a rota e aumentar a sua pontuação. E, por fim, o último pilar extremamente importante é a revisão. A gente já falou sobre ela em vídeos anteriores. Não tem como você ser aprovado em concurso público, seja procuradoria ou qualquer outro concurso público, sem revisar. Então, esses são os pilares: doutrina PDF, lei seca, jurisprudência, resolução de questões e a revisão. E hoje, como eu já trouxe aqui para vocês, nós vamos falar sobre a memorização da lei seca. Veja, em provas de procuradorias, nós temos a cobrança intensa também da jurisprudência, das decisões dos tribunais superiores, principalmente do STF, do STJ. A gente também tem visto questões exigindo julgados do Tribunal Superior do Trabalho, porém, a gente ainda observa uma predominância da lei seca nas provas de procuradorias. A letra seca da lei, da Constituição, ela é cobrada nas provas de procuradorias e a gente pode dizer que 60% das provas de procuradorias são aí de questões que exigem a letra seca da lei. Então, é imprescindível que você tenha um cuidado especial com a memorização da lei seca. E a gente sabe que é um trabalho difícil, por quê? Porque a memorização, até mesmo a própria leitura rápida da lei, ela é árida, porque você não tem um contexto. Diferentemente da leitura de um PDF ou de uma doutrina, em que você tem a informação contextualizada, em que você tem exemplos, em que você também tem a utilização de palavras, termos e expressões que são mais didáticas. A lei seca, o legislador, ele não tem esse objetivo de ser didático.
ele tem esse objetivo de ser mais direto. Então, a gente tem essa dificuldade de memorização em razão da falta de contextualização. E é justamente nesse ponto que a gente precisa trabalhar para que a memorização ela consiga ser um pouco mais tranquila. Então, vem aqui comigo para a gente poder analisar quais são, então, aqueles pontos importantes para a gente poder ter uma memorização mais tranquila da lei seca. Veja, deixa eu só aumentar aqui a minha caixinha para que vocês consigam me enxergar melhor. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a gente viu que 60% das questões de provas em procuradorias exigem a memorização da lei seca. E por isso, você precisa estabelecer, dentro do seu cronograma de estudos, metas que sejam de leitura e memorização da lei seca. Portanto, ela não pode passar despercebida. Você precisa ter um tempo específico para esse objetivo de leitura e memorização da lei seca. Veja, a leitura da doutrina, a leitura do PDF, o estudo da jurisprudência vão contribuir para que você memorize a lei seca, mas isso não significa que você deva deixar de estabelecer um período específico para a memorização da lei seca. Isso é importante. Então, o fato de você estar estudando a doutrina, de você estar assistindo videoaulas, de você estar acompanhando os julgados, isso não significa que você possa, então, deixar de estabelecer um período específico para a memorização da lei seca. Essas metas de leitura e memorização da lei seca são importantíssimas. Mas como é que eu vou estruturar essas metas? Veja, eu trago para vocês como exemplo o que funcionou para mim. Quando eu fazia a leitura da doutrina ou do PDF, na verdade, na minha época, não se utilizava tanto o PDF como hoje, mas a gente sabe que o PDF está cada vez mais presente no cronograma de estudos dos alunos. Então, fazendo a leitura da doutrina ou do PDF, você vai observar que alguns dispositivos são citados. Afinal, é a partir da lei seca que você tem todo o desdobramento doutrinário, certo? É claro que a gente traz ali uma contextualização histórica, entendimentos doutrinários a respeito daquele instituto jurídico, mas a lei seca é uma das bases para a formulação de uma doutrina. Então, ela vai estar ali. E por isso você precisa, então, pensar nesse momento em que você está fazendo o estudo da sua doutrina, esses dispositivos que foram citados ali. Porque posteriormente, assim que você finalizar a leitura da doutrina ou do PDF, você vai partir para a leitura desses dispositivos que foram citados. Então, após a leitura da doutrina e do PDF, você vai seguir para a leitura e memorização dos dispositivos que foram citados ali, que tratam sobre aquele tema que foi estudado no dia. E por que isso? Porque você consegue ganhar contexto. E é justamente isso que vai facilitar a nossa memorização. O que acontece é que quando o nosso cérebro ele não consegue linkar com outros assuntos ou não consegue trazer isso numa aplicação prática ou não consegue compreender como é que isso se desdobra no mundo fático, o que acontece é que você tem uma dificuldade para memorização. Essa leitura fica muito árida. Então, você fazendo essa contextualização, porque você já veio da leitura da doutrina e do PDF, acaba que na hora que você parte para a leitura dessa lei seca, você não chega sem contextualização. Você não chega de uma forma que você tenha que memorizar de forma muito brutal. Já chega um pouco mais tranquila esse estudo da lei seca. Então, por isso, eu sempre indico,
comece lendo o seu material e depois você vá para a lei seca fazendo a leitura daqueles dispositivos correspondentes daquilo que foi estudado no dia. E o ponto importante é o seguinte: a gente sabe que a lei ela é dividida em títulos, capítulos, seções, subseções. E é importante, na hora que você estiver fazendo a leitura dessa lei seca, que você localize aonde é que esse artigo está dentro da lei, porque você mais uma vez vai ganhar contexto. E aqui eu trago para vocês apenas uma exemplificação de como que isso vai funcionar na prática. Veja, na parte aqui, deixa eu só tirar, voltar aqui, deixa eu só tirar o meu quadrinho de cima para que vocês consigam visualizar melhor. Dentro aqui do título 1 da nossa Constituição, que eu tenho os artigos 1º, 2º, 3º e 4º, e eu já destaco que os campeões de incidência em prova de procuradorias aqui são o artigo 3º e 4º, veja, é importante que vocês entendam na hora da leitura desses artigos que eles estão dentro desse título 1, que é dos princípios fundamentais. Você contextualizou novamente, você já entendeu a posição que esse artigo ocupa dentro da nossa Constituição. Isso facilita a memorização. Assim como a gente também tem aqui na lei de licitações, que nós temos os campeões de incidência, artigo 1º, artigo 2º, artigo 6º e artigo 7º. Lembrando que são campeões de incidência em provas de procuradorias. Então, quando eu for fazer a leitura desses dispositivos que eu tenho a obrigação de memorizar, porque não só apareceu na doutrina e também ali no meu PDF, mas porque eu já percebi resolvendo questões que são campeões de incidência, eu preciso localizar onde estão esses dispositivos. Então, veja, o artigo 1º e o artigo 2º está dentro do título, que é das disposições preliminares, e dentro do capítulo 1º, que trata sobre o âmbito de aplicação dessa lei. Então, o artigo 1º e o 2º vão tratar sobre a aplicação da lei. Eu já ganhei contexto quando eu for fazer a leitura desses dispositivos. Partindo aqui para os demais artigos campeões de incidência, artigo 6º e artigo 7º. O artigo 6º está lá no capítulo 3º, que fala das definições. Então, aqueles conceitos que são importantes para a lei de licitações, para que eu compreenda como que os demais dispositivos irão se desdobrar. Eu tenho essas definições. E, por último, o artigo 7º, que trata ali do capítulo dos agentes públicos. Portanto, ele vai tratar sobre agentes públicos dentro desse contexto de licitações. Portanto, toda vez que você sair da leitura do seu material, for fazer a leitura dos dispositivos correspondentes, você precisa localizar esses dispositivos dentro da lei. Então, não vá diretamente ao dispositivo. Entenda onde é que ele está localizado para que você consiga ganhar novamente uma contextualização. E aqui a gente parte para mais um ponto importante, que é a resolução de questões. Ela vai te auxiliar demais na memorização da lei seca. Então, a gente partiu da leitura do material e, em seguida, a gente fez a leitura da lei seca correspondente. Até esse momento, a gente não consegue, com tamanha precisão e exatidão, dizer o que mais incide e como é que isso é cobrado em prova. A gente tem um norte pela doutrina e pelo PDF, mas é no momento da resolução de questões que a gente vai ganhar
uma nova contextualização. Como é que esse dispositivo foi aplicado em prova? Porque muitas vezes, quando a gente faz a leitura do dispositivo, a gente ainda não consegue fazer tantas ligações e tantos desdobramentos para a gente pensar em hipóteses que podem aparecer na prova. E é muito comum que a gente faça a leitura do dispositivo, vá resolver a questão e simplesmente não consegue chegar na resposta correta. Por quê? Porque a gente não pensou naquele desdobramento, naquela forma de aplicação daquele dispositivo. Então, quando você estiver diante dessa situação, você precisa voltar para o seu material e anotar como é que foi cobrado aquele dispositivo. Qual foi o enunciado, o caso concreto que foi trazido na questão e que te deixou em dúvida, porque foi uma forma diferente, você não tinha observado que aquela lei seca poderia ser aplicada e cobrada daquela forma. Pode ser que você consiga resolver todas as questões sem grandes problemas, mas se você se deparou com uma forma diferente de cobrança, você precisa anotar isso no seu material para que posteriormente, se venha a ser cobrado dessa forma ou em um caso muito parecido, você consiga resolver sem problemas maiores. Outro ponto importante quando você vai resolver questões é alimentar o seu vademecum, alimentar o seu material para além dessa forma diferente de aplicação. Veja, é aí que você começa a perceber que determinados dispositivos começam a ser mais cobrados pelas bancas, são mais incidentes. Então, você precisa anotar isso, você precisa grifar com uma cor diferente. Escolha a cor que você achar mais conveniente. Não existe aqui uma cor certa, uma cor errada. O que existe de errado é deixar de fazer essa sinalização no seu vademecum ou no seu material desses artigos que apareceram mais vezes. Então, você vai refinando isso. Veja, você partiu do todo do material para ganhar contextualização, você foi para a leitura dos dispositivos correspondentes sem saber exatamente quais são os mais incidentes, passou para a resolução de questão, você ganhou mais contextualização porque você viu como isso é aplicado nas questões e você também já consegue identificar aqueles dispositivos que são mais incidentes. E isso é importante porque quando você está formando a sua base, você não tem aquela preocupação de ser extremamente estratégico com o seu tempo de estudos para ser mais preciso naquilo que mais incide. Agora, quando você está no momento de reta final, em que você já tem um edital publicado, você precisa ser mais estratégico e aí, sabendo quais são os dispositivos que mais incidem, porque isso está anotado no seu material, porque isso está grifado no seu vademecum, você não fica ali pulverizando a sua energia em tudo, você consegue ser mais direto. E aqui um ponto importante. A gente viu anteriormente a importância de você localizar esse dispositivo na lei. E quando você for fazer um estudo de reta final, que você já sabe os dispositivos que incidem mais, isso se torna ainda mais importante. Por quê? Porque normalmente a banca, além de cobrar aquele dispositivo que já caiu anteriormente e que você já sabe porque você já grifou, ela também costuma cobrar aquilo que está ao redor. Então, aqueles dispositivos que estão dentro daquela seção, daquela subseção, daquele capítulo, você também vai fazer a leitura, porque pode ser que a banca ela decida cobrar aqueles dispositivos que estão ao redor. Então, sabendo da importância da localização do dispositivo dentro da sua lei, você também adota essa estratégia, tá certo? Outro ponto importante. Existem alguns dispositivos que vão aparecer ali no momento do estudo de constitucional, de administrativo. Por quê? Porque as matérias, elas não são extremamente delimitadas. Na verdade, você tem campos em que há o toque, a conexão entre essas disciplinas. Afinal, o direito é um todo e a gente faz essa divisão simplesmente por uma questão didática.
e de melhor especialização. Mas o direito é um todo, então você vai ter esses pontos de toque entre as disciplinas. E um dispositivo que apareceu enquanto você estudava constitucional, pode aparecer enquanto você estiver estudando tributário, administrativo, quando você estiver estudando direito do trabalho. E aí, a repetição é imprescindível. Veja, quando você se deparar com aquele dispositivo que você já fez a leitura quando estava estudando constitucional, não dê como lido. Leia novamente, porque isso é extremamente importante. E outro ponto também, quando você partir para o estudo de um novo tema, aquilo que já foi grifado no seu vadimécum, porque já incidiu em provas anteriores, você já estudou, dê uma pincelada, passe o olho, e aí depois você inicia o estudo, a memorização dos dispositivos correspondentes ao assunto estudado no dia, coisa bem rápida, só para aquilo ir se solidificando, porque a repetição, ela é extremamente importante para que a gente, quanto mais em contato estiver, mais memorizado aquele assunto estará. Porque você fala para o seu cérebro a seguinte mensagem: olha, eu estou estudando isso novamente, então isso é importante. Eu estou vendo isso novamente, então isso é importante. Olha, é a terceira vez que eu estou vendo isso, isso é importante. E aí você vai conseguindo realmente ganhar volume nessa memorização da lei seca, ok? Um outro ponto extremamente importante é o seguinte: quando você vai fazer a resolução de questões, você vai se deparar com palavras, termos, expressões, prazos que você precisa memorizar, porque acaba sendo motivo de questionamento pela banca. E aí você começa a ficar esperto. Peraí, toda vez que eu for ler um dispositivo, eu preciso ter atenção a prazo, as expressões como exclusivamente, privativamente, sempre. Porque a banca, ela costuma fazer ali essa confusão para te pegar no contrapé. Então, se você estiver memorizando, grife essas palavras, grife essas expressões, esses prazos, esquematize isso para que você consiga memorizar melhor e não seja pego no contrapé. Que essas palavras em destaque farão com que você consiga, então, memorizar melhor e não ser confundido. E conforme você for resolvendo questões, você vai também se deparar com aqueles dispositivos que você tem maior dificuldade com a memorização, que a simples leitura e o grifo não foi suficiente. Você vai precisar de um trabalho a mais de memorização para eles. E aqui, pessoal, por uma questão de otimização do tempo de estudos, eu peço que você só esquematize, só de repente faça um flashcard ou um mapa mental daquele dispositivo que você viu que aparece muito em prova e que você está com dificuldade de memorizar. Você não vai fazer isso com tudo, porque acaba que você vai perder muito tempo com aqueles dispositivos que não aparecem tanto, ou que uma simples leitura e um grifo já é suficiente para você lembrar disso na prova. Então, aqueles dispositivos que aparecerem mais e que você já notou que está perdendo questão porque você não está conseguindo memorizar, são esses que você vai ter um cuidado maior para buscar outras formas de memorização. E aqui eu trago para vocês um exemplo disso. Veja, esse artigo 7º a gente já viu que ele é campeão de incidência na lei de licitações. Eu vou fazer a leitura com vocês para a gente entender como é que a gente vai fazer os grifos. Caberá a autoridade máxima. Autoridade máxima. Então, aqui eu já tenho uma competência, isso é importante. A parte de competência pode ser, então, aí confundida pela banca, do órgão ou da entidade, ou a quem a norma de organização administrativa indicarem. Então, eu já tenho aqui 2 pontos a respeito da competência, autoridade máxima ou a quem as normas de organização administrativa indicarem.
promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução dessa lei, que preencham os seguintes requisitos. Então, promover a gestão, eu estou falando aqui de estabelecer aqueles agentes públicos para desempenhar essa função de gestão, na verdade, de execução dessa lei de licitação. Então, essas autoridades vão promover a gestão e vão designar agentes que vão executar essa lei. Mas esses agentes precisam ter alguns requisitos. Inciso 1. Preferencialmente, já grifa, já deixa muito em destaque. Então, não é uma obrigação, é uma preferência. Servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. Então, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público. Esses são os pontos essenciais para grifar aqui nesse primeiro inciso. Tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público. Aqui você tem vários requisitos a serem, então, grifados. O agente público tem que ter atribuições relacionadas ou ele tem que ter formação compatível. E aqui essa qualificação tem que ser atestada pelo certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público. E não sejam cônjuge, companheiro de licitantes e contratados habituais da administração, nem tenham com eles vínculo de parentesco colateral ou por afinidade. Aqui eu estou passando mais rápido porque ele está falando, né, dessa parte do nepotismo, que a gente já vê várias vezes em várias áreas, quando de constitucional, outras partes de administrativo, então a gente já está acostumado com esse ponto. Agora, o pulo do gato é até o terceiro grau. Então, não é primeiro grau, não é segundo grau, não é quarto grau, é até o terceiro grau. Esse é o ponto aqui que é importante, ok? Ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Então, nesse terceiro inciso, o mais importante é, eu tenho que saber que a banca pode me confundir e colocar até segundo grau. E aí a alternativa vai estar errada. A autoridade referida no caput deverá observar o princípio da segregação das funções. Veja, esse é o princípio que você pode ter a alteração da terminologia. E aí, a alternativa vai estar errada. Por isso, grife esse princípio. As bancas adoram essa parte principiológica. Vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a risco, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Então, essa vedação aqui, ela tem um motivo de ser. E aí você tem que grifar qual que é a função. É reduzir esses erros. Então, o princípio da segregação de funções, ele tem justamente esse objetivo, reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de fraudes. Então, você vai grifar esses pontos para que na hora que você bater o olho, você já compreenda o que isso quer dizer, o que o todo quer dizer. E aí, por último, o dispositivo no caput e o parágrafo 1º desse artigo, inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplica a órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração. Então, a gente tem aqui uma outra aplicação desse dispositivo e veja, é específico, órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração. É isso que eu preciso grifar. Então, olhando esse dispositivo de forma global, esses são os pontos mais importantes para, quando você retornar, você conseguir pensar as informações mais importantes, aquilo que pode ser confundido pela banca e aquilo que faz você lembrar o todo, tá certo? E aí, por fim, se eventualmente você tiver maior dificuldade
com esse dispositivo, apareceu ali numa questão de prova, poxa, eu fiz a leitura, fiz os grifos, fiz a repetição, reli, mas ainda estou perdendo questão sobre esse dispositivo. Aí eu venho tentar uma esquematização. Então, veja, você tem ali uma autoridade máxima que vai promover a gestão e é o responsável pela designação. Quem é o responsável pela designação? A autoridade máxima ou conforme as normas administrativas. A gente já viu aqui nesse caput. Gestão por competências. Então, promover gestão por competências e designar agentes públicos. Essa é a função da autoridade máxima que a gente viu no caput. E aí, a designação desse agente público que vai executar precisa cumprir alguns requisitos. E aqui eu estabeleço esses requisitos nessa tabelinha. E veja, eu tenho também um princípio a ser observado, que a gente viu que é o princípio da segregação de funções. E aí eu tenho a vedação também de designação no mesmo agente para as funções suscetíveis a risco. Então, veja, essa vedação, ela está linkada com esse princípio que a gente acabou de ver, que é da segregação de funções, que tem como objetivo, a gente viu, a redução das possibilidades de erro e fraude, né? Ocultação de erro e fraude. E a gente também tem a ampliação da aplicação, que também vai se aplicar aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração. Então, você esquematizou nessa tabelinha as principais informações desse dispositivo. Isso também vai te facilitar na hora da memorização. Você pode, inclusive, fazer questões para você mesmo a respeito desse dispositivo. Quais são os requisitos que devem ser preenchidos pelo agente público que vai executar? Aí eu tenho que elencar todos esses requisitos. Qual que é o princípio que vai reger? É o princípio da segregação. Qual que é o motivo de ser? Qual que é a vedação que está aí com esse princípio da segregação? É a vedação, então, de designação do agente para atuação simultânea. E qual que é o objetivo? Reduzir a ocultação de erros e reduzir a fraudes, evitar fraudes. E eu tenho também a aplicação ampliada desse dispositivo. Quem que está abarcado nessa aplicação mais ampliada? Assessoramento jurídico e controle interno da administração. Então, fazendo questões para si mesmo, você também vai ativar demais a sua memorização. Tá certo? Então, pessoal, era isso que eu queria ver com vocês na nossa aula de hoje. Acredito que a partir dessas dicas vocês terão uma facilidade muito grande para cumprir as metas de lei seca e, mais do que isso, memorizar para no dia da sua prova não perder questão. Porque, como eu disse no início da nossa aula, aproximadamente 60% das questões de provas de procuradorias tratam sobre a lei seca, né? Sobre a letra seca da lei. Então, a gente fazer essa aplicação de todas essas dicas vai ser um grande diferencial, tá certo? Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like. Se você tem uma forma diferente de memorizar a lei seca, deixa aqui nos comentários. Se você já utiliza todos esses pontos que a gente abordou aqui hoje, também quero saber, deixe nos comentários, tá certo? Então, um beijo e até a próxima aula.